Que assim seja. Tem alguma notícia aí, ô Leandro? Leandro? Leandro, Fala, sua Leandro. voz apareceu. Leandro, seu microfone está fechado. Boa noite, presidente Veraldo. Boa noite Boa noite. a todos os colegas participantes da nossa reunião de nivelamento. Boa noite. É um imenso prazer aqui estar com vocês. Boa noite. Boa noite. Presidente, não há maiores alterações de maior relevância, então eu trago aqui algumas informações em relação ao nosso treinamento de segunda-feira, trazer algumas informações lá sobre o nosso treinamento com o Albertano, segunda-feira, em relação ao XML, no contexto da reforma tributária. Então, parabenizar aqui o Albertano, primeiramente, né, pela apresentação dele em relação aos campos do XML dedicados ao IBS e à CBS, e toda a estruturação desse XML, né, no âmbito da reforma tributária. Eu gostaria de trazer aqui um dado para reflexão, que foi tratado lá no treinamento que o Alberto mostrou na segunda-feira, em relação ao aspecto da carga tributária em 2026. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos em mente que há uma previsão legal, há um comando legal, a Lei Complementar 214 de 2025, que trata da reforma tributária, em que 1º de janeiro de 2026, no período de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, haverá uma dispensa do recolhimento do IBS da CBS para o contribuinte do regime regular, mas desde que a obrigação acessória seja cumprida na sua totalidade, na sua integralidade, ou seja cumprida devidamente. E aí eu quero chamar a atenção, porque isso a gente colocou lá no treinamento de ontem, né, na segunda-feira, em relação a isso. Primeiro ponto, nós acreditamos que o profissional, a assessoria empresarial e a assessoria profissional, ela não pode contar que o cliente, né, a empresa, na figura ali do proprietário, ele vai todos os clientes vão honrar 100% com esse cumprimento da obrigação acessória, que é justamente o quê? A emissão da nota fiscal. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Nós acreditamos que o profissional ele não pode contar que, por exemplo, todos os clientes dele vai cumprir essa obrigação acessória e vai emitir essa nota fiscal de maneira correta. Eu acredito que o profissional, a assessoria que é profissional, ela não pode contar com isso. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, para reflexão. Se o meu cliente, se a empresa, se o contribuinte do regime regular lá em 2026, ele não cumprir com eficiência, que seria a emissão dessa nota fiscal, por mais que haja um comando legal para você compensar com PIS e COFINS, o contribuinte, a empresa, ela não vai se valer, ela não pode se valer de não recolher o IBS e o CBS. Então, eu tenho que colocar isso na mesa, eu tenho que considerar essa situação, por quê? Para mim, ainda que eu compense com PIS e COFINS, primeiro eu tenho que fazer o quê? Recolher. E eu tenho que entender que se eu recolher, eu vou comprometer o fluxo da empresa. Porque nós temos que pensar que essa despesa, e aí eu vou falar aqui uma linguagem técnica contábil, ela não, vamos dizer assim, ela não está provisionada. Ela não está provisionada. Então, assim, se porventura
o meu cliente não emitir essa nota fiscal eletrônica na totalidade, né, com eficiência, ele vai recolher o IBS e CBF. Então, se eu vou recolher, eu tenho que pensar, e aí eu falo assim, a gente tem que sair da caixinha, tem que pensar fora da caixinha. Se eu vou recolher, a empresa tem que ter o financeiro para recolher. Então, eu só posso compensar com PIS e COFINS se eu recolher primeiro. Se eu recolher, eu tenho que ter financeiro. Então, eu já fiz um esforço ali com o meu fluxo de caixa para honrar esse compromisso. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu tenho que considerar, que eu tenho que colocar à mesa, é o seguinte. Há uma previsão legal que, se eu não tiver débito suficiente de PIS e COFINS, porque ainda tem isso, se eu não tiver débito de PIS e COFINS, eu vou compensar suficiente, como é que eu vou fazer? Aí tá. Não, Leandro, mas se eu não tiver débito suficiente de PIS e COFINS para compensar, eu vou compensar com os outros tributos federais da Receita, administrados pela Receita Federal. Tudo bem, vai compensar. Mas suponhamos que eu não tive débito suficiente de PIS e COFINS, compensei com os tributos federais, mas ainda sobrou o saldo remanescente. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que pedir ressarcimento. Aí vem uma outra questão. O ressarcimento, o lapso temporal, o prazo para apreciação do ressarcimento é de 60 dias. Então, quer dizer, e isso é o que a lei complementar prevê. Mas a gente sabe que, na prática, o histórico da Receita Federal para devolver crédito, ele não é tão tranquilo assim. Pode levar mais de 60 dias, por mais que está previsto na lei complementar. Então, o que eu tenho que considerar aqui? Às vezes, a gente não tem um aumento, quando a gente não tem aumento da carga tributária, diretamente falando, em alíquota em base de cálculo. Às vezes, eu não tenho uma majoração de alíquota e eu não tenho um aumento da base de cálculo. Eu não tenho. Mas quando eu trabalho ali no fluxo de caixa da empresa, de uma despesa, de um dispêndio ali que a empresa não estava esperando, indiretamente eu estou aumentando a carga tributária do cliente. Porque é igual eu costumo fazer aquela analogia do Prolabore. Ah, mas eu retenho o INSS, eu retenho o imposto de renda. Não, tudo bem. Eu desconto ali do empregado. Não, tudo bem, mas quem tem que ter o financeiro para pagar? Se eu não tiver caixa, eu não vou reter, eu vou estar com a obrigação na condição de substituto tributário, mas se eu não tiver caixa, eu não pago. Então, assim, um dado que eu trago para a gente, para uma reflexão, que nós que assessoramos empresas profissionalmente, eu tenho que ter o plano B. Eu não posso entrar em 2026 com a mentalidade que o proprietário da empresa, o departamento de compras, o departamento de venda, o departamento de faturamento, ele vai cumprir com essa obrigação na integralidade, com eficiência. Aí, se eu entrar com essa mentalidade, e se a empresa não cumprir? Aí eu não sei qual que é o roteiro que tem que ser tomado para solucionar o problema. Então, assim, muito cuidado, porque quando a gente vê assim, olha, está dispensado o recolhimento do IBS CBS 2026. Cuidado. Cuidado. Às vezes, a análise dos dispositivos legais, se ele não estiver de uma forma concatenada, eu estou lendo o dispositivo ali de uma forma solta. Eu estou lendo, mas eu não estou encaixando o raciocínio. Aí não vai adiantar. Então, eu trago esse ponto aqui para reflexão e volto a lembrar. Começou o período de testes, né, do XMLs, da validação das notas fiscais agora, já em julho de 2025. A partir de outubro de 2020, a partir de 6 de outubro de 2026, o teste, ele obrigatoriamente eu tenho que alimentar os campos de IBS e CBS para validar. Então, nós enxergamos como uma oportunidade imensa para as empresas, para os contribuintes fazerem essa validação para não deixar isso para 5 de janeiro de 2026. Então, é algo que tem que ser colocado no radar, tem que ser mapeado, como até o próprio Alderman
ratificou lá no nosso treinamento de segunda-feira. Alô? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre. Leandro, Sim. ele- continua, Alguém, Leandro. alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Passa, Leandro. Então, Põe beleza. outro assunto aí. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tratar do Não, ó, seguinte. só um assuntinho aqui, ó. Hum. É, a respeito do XML, que nós falamos ontem, que tem que guardar é, 5 anos e o Estado ele pode cobrar até 11 anos, né? Fala aí. Sim. Não, a respeito do armazenamento de XML. Pelo Código Tributário Nacional, continua 5 anos para o contribuinte, tá? Continua sendo o prazo de armazenamento de 5 anos, exceto se o contribuinte ele tiver em algum litígio, tá? Em algum processo judicial, aí é interessante que ele armazene em prazo superior a 5 anos. E em relação aos 11 anos, quem tem a obrigatoriedade de armazenar é a Secretaria da Receita Federal, né? A União como um todo e as secretarias de Estado de Fazenda. Esses são obrigados a armazenar aí durante 11 anos o XML. Mas o contribuinte em si continua só o prazo de 5 anos. Certo. Então tem que armazenar. E isso aqui não vai ficar muito grande, não? Esse armazenamento durante 5 anos, XML? Não, presidente, não. Eu acredito que essas mídias aí hoje, 5 anos não é nada. Porque o Eli está falando hoje que está armazenando e ficou muito cheio o computador dele. Agora sim, né? Quem sou eu para falar da área de informática, né? Da área de tecnologia? Quem sou eu? Eu estou falando aqui no achismo aqui, que 5 anos, eu acho que de XML eu acho pouca coisa. Mas aí um profissional da área de TI, que conhece muito mais de espaço, de mídia, de memória, ele sabe nos falar com mais precisão. É. Alguém mais quer falar sobre isso aí? Alguém mais quer falar? É o que eu tenho que dizer é o seguinte, que nós temos que entender do XML, não é, Leandro? Assim, Porque não presidente. se a gente não entender para passar para o cliente, ele pode equivocar, se emitir a nota errada e não vai ter e não vai ser como que vai fazer, né? O que a gente quer dizer, presidente, às vezes, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho um outro slide meu aqui. O que a gente quer dizer, às vezes, dependendo do jeito que a gente se expressa, às vezes a gente é mal interpretado. O que a gente quer dizer é o seguinte: não é que você vai ser um especialista na área de TI, nem um especialista na área de informática. É que, assim, é interessante. Primeiro, a gente sabe o perfil do empresário brasileiro. A gente sabe o perfil não vou generalizar aqui para não cometer equívocos, mas a gente sabe que a maioria do perfil ele vai deixar para cima da hora. Ele vai deixar para janeiro de 2026, na hora que a onça estiver bebendo água. E aí o documento fiscal dele não vai validar,
e ele vai estar correndo contra o tempo que ele precisa receber o dinheiro do cliente dele, mas sem a nota ele não vai receber. Mas o que a gente está querendo dizer? É no básico, é no mínimo, pelo menos para você conduzir uma provável dúvida com o seu cliente até onde vai o escopo do seu contrato. Então, aqui a gente não está dizendo assim, você vai agora acessar remotamente software, abrir XML em bloco de nota. Não é isso. Isso é papel do software e do TI. Mas, na hora ali do desafogo, então você tem que saber, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o material para falar o que eu estou querendo dizer em termos mais práticos. Às vezes, quando a gente olha, fica mais fácil a gente entender o que a gente está falando. Peraí, só um minutinho. Então, assim, o que a gente está querendo falar é o seguinte, trazer um pouquinho da letra da lei e trazer um pouco para a aplicabilidade prática do cliente do dia a dia. Então, veja bem. O Simples Nacional vai estar dispensado de destacar as alíquotas testes de IBS e CBS durante o ano calendário 2026, em regra, porque a gente já tratou na terça passada de quais são as exceções, mas a regra tá. Então, o que o fisco, aonde que o auditor fiscal ele vai verificar no XML para condicionar a validação da nota de uma empresa optante pelo Simples Nacional? Aqui, no CRT, no Código de Regime Tributário. Então, assim, por exemplo, é o mínimo que eu tenho que me aventurar a saber da parte de tecnologia ali de XML. Então, por exemplo, eu tenho que saber que se meu cliente ele for optante pelo Simples Nacional, lá na estrutura do XML, lá no software do cliente, tem que estar CRT1, aqui, CRT1, que é Simples Nacional, ou CRT4, que é o quê? Simples Nacional Microempreendedor Individual. Então, é isso que a gente está querendo falar. Né? Não é para ser especialista em XML, acessar remotamente, não. Por quê? Porque se a falha da validação for só o CRT que estiver errado, já sei. Então, olha, acessa aí seu software, fala com o programador, vê se o código de regime tributário está certo, se está 1. Se for mês, se está 4. Né? Então, é o mínimo. Né? É o mínimo que é o básico que a gente tem que saber, pelo menos ali para conseguir responder um questionamento ali na hora de uma pressão, né, na hora que a panela estiver fervendo, né, que o cliente tem que validar a nota para receber o dinheiro do cliente dele. Então, é isso aqui que a gente está se referindo. É o básico. É saber que o XML do Simples Nacional 2026, o auditor ele vai lá no CRT, o banco de dados, o portal da nota fiscal eletrônica que recepciona para autorizar, ele vai aonde? Ele vai lá no CRT, XML. Só isso, por exemplo, um exemplo de uma dificuldade que pode acontecer lá em janeiro de 2026. Isso aqui tem que ser mapeado pelas, querendo ou não, isso aqui tem que ser mapeado pela assessoria. Certo? Então, assim, é nesse sentido. Porque se tiver com CRT, se ele estiver dizendo, meu regime tributário é simples, mas eu estou com CRT 3, tá, mas CRT 3 é regime normal. É uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real. Não vai validar a nota. Não vai validar a nota. Então, assim, é o básico que nós temos que nos aventurar, né, a entender um pouquinho, porque resolve muito na hora que o, vamos dizer assim, na hora que o bicho está pegando, né? Então, a gente tem que ter essa noção, ainda que não seja matéria, não seja objeto, né? Nem, por exemplo, nem de assessoria advocatícia, nem de assessoria contábil, mas é muito interessante que a gente tenha, pelo menos, a curiosidade. Por exemplo, um outro exemplo que eu trouxe aqui. Por exemplo, com o advindo da reforma tributária, eu vou ter que entender que vai ter campos novos, do IBS e da CBS. E qual que é um campo novo, por exemplo, né? O C-Class Trib. O que é o C-Class Trib?
Código de Classificação Tributária. Ele vai iniciar com os 3 primeiros dígitos do CST e, depois dos 3 primeiros dígitos do CST, os últimos 3 vai dizer o significado da operação. Então, eu tenho que saber que esse CST e esse C-Class Trib, que é o Código de Classificação Tributária, que é uma sigla aqui na tag do XML, eu tenho que saber que isso aqui tem que refletir a operação do meu cliente. Eu tenho que saber que isso aqui, é imune. Tá. É alíquota zero, né? É uma redução de alíquota, é uma suspensão, é uma não incidência. Então, isso aqui tem que refletir a operação. E, possivelmente, tá? E não vai ser agora, porque a gente sabe que o ICMS ele vai ser extinto de maneira gradual, né? Vai ser de 2029 até 2032, a alíquota do ICMS ele vai reduzindo, mas a gente ainda vai tratar dele ainda, vai falar muito dele pelo menos até 2032, no mínimo. Eu tenho que saber que esse campo novo aqui provavelmente vai substituir o CFOP, não agora, mas no pior dos cenários, assim, com a extinção do ICMS, nós acreditamos que com esse Código de Classificação Tributária, o CFOP ele fica descontinuado. Ou, no mínimo, ele fica sem sentido. Porque aí não vai ter mais sentido, porque ele é muito robusto, o significado desse código. Ele traz o significado completo da operação, né? Então, acaba que a tendência é o CFOP ser descontinuado. Leandro, vai ser em 2026? Não. Leandro, vai ser em 2027? Não. Como eu falei, o ICMS ele vai reduzindo gradativamente, de 2029 até 2032. Então, pessoal, é nesse sentido que a gente está falando. Isso aqui pode resolver um problema na hora de validação de nota. Tá? Não muito mais do que isso aqui na área de tecnologia, na área de TI. Mas esse aqui é o básico, que às vezes é interessante saber. Para quê? Para orientar o cliente. Quem tem pergunta para o nosso colega? Volta novamente aqui lá, que fala que o de baixo não tem nada a ver com o de cima, o CST. Qual, presidente? Volta lá, naquela explicação sua. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar aqui ela. Acho que é essa aqui. Mostra aí. Falar que esse CST não tem nada a ver com o CCT de cima aí. Esse CRT aqui, 3, é do regime normal. Não, é o CST. No CST. A CST? É esse aí. Isso. O CST aqui é 410. Certo? Esse CST não tem nada a ver com esse CST de Cofins aí, né? O C-Class Trib, que é o Código de Classificação Tributária, ele vai sempre repetir os 3 primeiros dígitos do CST, e os últimos 3 dígitos ele vai dizer o que é a operação. A imunidade. Então, esse 001, por exemplo, vai ser imunidade. Aí, o que a assessoria tem que saber aqui? Ela tem que saber realizar o confronto, né? O confrontamento dos códigos de CST e o C-Class Trib com o quê? Com a realidade, com o caso concreto do cliente. Caso concreto da situação fática da operação do cliente. Então, se eu estou realizando uma exportação é imune ao IBS e CBS. Se ela é imune, qual que é o CST ou C-Class Trib correspondente à exportação? Aí eu busco nesse código, nessa tabela, e insiro no documento. Não, ou eu quero que você diga o seguinte, Leandro. Esse CST aí,
não tem nada a ver com aquele CST do XML anterior. Do CISMS. Não. Ele pode coincidir, ele pode até coincidir os dígitos lá do CST, do IBS-CBS com o ICMS, mas a tributação não é a mesma. E eu estava até dando um exemplo, lá na segunda-feira eu dei um exemplo. Um dos detalhes que eu pude perceber. Coincidentemente, tem uma redução de base de cálculo no regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, tem uma redução da base de cálculo para produtos da cesta básica. Cuidado, que coincidentemente tem o item vassoura. Não sei porquê, mas tem vassoura lá, junto com os itens de cesta básica. Cuidado, porque se eu me deixar levar, se eu for com a cabeça de ICMS e eu vou tentar repetir o CST de BS-CBS como se fosse de ICMS, vai errar. Tranquilo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não deixa eu ficar só perguntando alguém quer perguntar? Ô, pessoal, eu vou forçar a barra, então. Abrão, faz alguma coisa. Fala alguma coisa, Abrão. Cobra alguma coisa para nós. Ó, Geraldo, aí é o seguinte, eu tenho muita dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas a verdade é que tem muita dúvida ainda. Então não tem muito ainda que perguntar ainda, né? É tanta dúvida que não dá como perguntar, né? Agora, presidente, o Abrão me solicitou uma dúvida sobre produtor rural, lá na reforma tributária, sobre a reforma tributária, sobre um detalhe que ele ficou em dúvida lá. Eu até trouxe aqui, Abrão, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, eu vou conseguir compartilhar. Everaldo, o que eu falo aí, Leandro, Everaldo, nós precisamos ler a lei, né? Para poder ver os questionamentos que tem, as dúvidas que aparecem, porque se não ler a lei toda, porque a lei ela é muito grande, né? Mas tem muitas coisas, assim, por exemplo, que às vezes não compete ao escritório que você está. Você não tem cliente que envolve naquilo, né? Entendeu? Então não há necessidade. Lê tudo, depois você vê o que te interessa ou não. Uma das coisas que me interessou, e por enquanto surgiu dúvida nessa questão aí da atividade rural aí. Eu trouxe aqui, Abrão, sobre aquele detalhe daquela dúvida que você relacionou da reunião passada. Eu até trouxe aqui sobre produtor rural. Eu acho que se eu não conseguir sanar em 100%, mas eu acho que vai dar para a gente falar bastante sobre o produtor rural. Não vai conseguir esgotar, né? Porque, como eu falo, Abrão, a gente tem que tomar muito cuidado, eu venho observando isso, existe vários tipos de leitura. Quando a gente vai interpretar os dispositivos legais de uma lei complementar, igual a 214/2025 da reforma tributária, a gente tem que interpretar os dispositivos de maneira concatenada. Se a gente for tentar interpretar de maneira isolada, solta, às vezes a gente não vai conseguir concluir o raciocínio que seria o raciocínio adequado que o legislador infraconstitucional quis nos dizer. Então, tem que tomar cuidado também com essa leitura, porque se for uma leitura solta, às vezes pode trazer entendimentos que não refletem a realidade. Eu até trouxe aqui um recorte lá da dúvida que você estava, da terça passada, sobre o produtor rural. Então, até trouxe que é sobre o produtor rural e o produtor rural integrado não contribuinte. Então, o que vai acontecer com o produtor rural aí, inicialmente na reforma tributária? Então, assim, o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que ao oferir receita inferior a 3.600.000 no ano calendário, e o produtor rural integrado, eles não serão contribuintes do IBS e da CBF. Tá? Aqui eu faço até uma observação, eu não sei se o legislador aqui infraconstitucional já estava cansado, porque esse aqui está no artigo lá no 164. Então, o que acontece? Aqui ele colocou, ele inseriu que
a receita ela é inferior a 3.600.000. Na nossa avaliação, eu entendo que a receita, quando vier o regulamento, eu entendo que o regulamento ele vai trazer a seguinte redação: a receita é igual ou inferior a 3.600.000. Aqui, o legislador ele falou receita inferior. Então, inferior a 3.600.000 é 3.599.000. Eu entendo aqui que faltou a expressão igual ou inferior a 3.600.000. Eu acredito que será dessa forma quando vier o regulamento. Mas, enfim. Então, assim, ó, o produtor rural, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que aufira, e aí quando eu falar auferir, eu já entendo o regime de competência, tá? Que aufira receita igual ou inferior a 3.600.000 e o produtor rural integrado, né? E aí tomar cuidado que esse produtor rural integrado não está vinculado à receita, tá? Basta ser só o produtor rural integrado. Eles não serão contribuintes do quê? Do IBS e da CBF. Então, significa dizer o quê? Que se eu for um produtor rural, pessoa física ou jurídica, mas eu auferir a receita anual superior a 3.600.000, ou seja, 3.600.001, eu já sou contribuinte obrigatório do IBS e da CBF. Lembrando que esse Eu não valor... entendi assim, não, Leandro. Então, ele tem que chegar a 2.699.999, certo? Porque se ele for igual a 3.600 aqui, ele já está fora. Não, mas é assim, na nossa avaliação, por mais que esteja no dispositivo, eu entendo que faltou a expressão igual ou inferior. Eu entendo que aqui o 3.600.000 é teto, é um parâmetro. Ele colocou inferior e dá essa conotação mesmo no dispositivo. Mas a nossa experiência aí ao longo do tempo, eu entendo que o regulamento vai vir com igual ou inferior a 3.600.000. Leandro, na legislação anterior não tem essa expressão aí, ó, produtor rural integrado. Isso. Realmente não tem. O que isso quer dizer com isso aí? Eu li mais ou menos, entendi. Bem, esse produtor... Porque tem a parceria, né? Mas esse integrado aí não quer dizer parceria. Não. O contexto aqui do produtor rural integrado, o contexto aqui que o legislador infraconstitucional quis dizer, é no sentido de um produtor rural que ele está vinculado, um produtor rural ali individual, ele está vinculado a uma agroindústria. Aí, a agroindústria, de um contrato vertical integrado, ele fornece insumo para esse produtor rural, para esse produtor rural produzir. Então, eu tenho uma estrutura maior do que um produtor rural individual, que seria uma agroindústria, e essa agroindústria ela remete insumos, ou pode também dar suporte para esse produtor rural individual com serviços também. Então, seria nesse sentido. E esse produtor rural integrado, ele faz o processo de produção, só que um processo de produção coordenado, vinculado a essa agroindústria, que seria ali uma entidade maior, uma estrutura maior do que o produtor rural integrado. É nesse sentido. Realmente não tem nada a ver com o contrato de parceria, não. Aí ele se compromete a produção dele passar para esse agroindústria, né? Exclusivo, Exatamente. Né? É um contrato vertical, né? É mais ou menos igual o permuta hoje? Isso. Oi. A empresa fornece todos os insumos para plantar e o produtor rural entra com a terra e mais a mão de obra e mais o maquinário, né? Isso. Mas bem colocado, Abrão, que não tem nada a ver com parceria. Viu? Realmente a conotação aqui não tem nada a ver, não. Tá? É bom lembrar também que esses 3.600.000 aí não tem nada a ver com caixa digital, né? Não tem nada a ver. Aqui é receita anual. É um parâmetro. É um parâmetro. Sim. Você está certo, que a produtor rural integrado é relação contratual com uma empresa integrada para a produção de bens.
onde os dois têm as responsabilidades e as obrigações. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não tem nada a ver com o contrato de parceria, bem colocado pelo Abrão. São conceitos totalmente diferentes. Lembrando que os 3.600.000, ele vai ser o quê? Ele vai ser atualizado anualmente com base em qual índice? No IPCA. Tá? Então, já tem que colocar no radar, já tem que mapear, porque esse 3.600.000 não vai ser fixo. Então, tem que mapear, porque quando atualizar, não vai ser mais 3.600.000. Tá? Tranquilo. Aí, outro detalhe, o que eu tiro daqui, pessoal? Qual que é a síntese daqui? Até 3.600.000, na nossa avaliação, tá? Por muito que tenha aqui receita inferior, mas eu acredito que o regulamento vai trazer igual ou inferior, tá? A 3.600.000. Então, qual que é a síntese daqui? Qual que é o racional daqui? Se o produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele auferir receita anual superior a 3.600.000, ou seja, 3.600.000 e 1 centavo, aí ele já é contribuinte obrigatório, tá? Obrigatório de quê? Do IBS e da CBF. Tranquilo. Agora, outro detalhe muito importante aqui do produtor rural, tanto pessoa física como jurídica, é o produtor rural, pessoa física ou jurídica, com mais de 12 meses. Tá? Com mais de 12 meses. Então, veja bem, se durante o ano calendário o produtor rural ele excedeu o limite de receita anual de 3.600.000, ele passará a ser contribuinte a partir do segundo mês subsequente à ocorrência do excesso. Tá? Então, vamos supor, se em julho de 2026 ele ultrapassou os 3.600.000 em mais de 20%, então, julho, agosto, setembro. Em setembro ele já passa a ser contribuinte do regime regular do IBS e da CBF. Tá? Mas aqui embaixo, eu trago outro dispositivo, que os efeitos previstos no parágrafo anterior dar-se-ão no ano calendário subsequente, caso o excesso verificado em relação à receita anual não seja superior a 20%. Então, o que isso aqui significa? Se minha receita anual ultrapassou até 20% de 3.600.000, só no ano calendário subsequente. Se ultrapassar até 20%, só ano calendário subsequente. Em mais de 20, no segundo mês subsequente, a ocorrência do fato. Leandro, é a mesma coisa do Simples Nacional, né? Sim, se eu fosse fazer uma analogia, eu faria com o Simples Nacional. Se ele passar de 4.320, que é os 20%, né? Exatamente. Agora, só ficou aqui em aberto, a gente vai ter que aguardar o regulamento, se, no caso de atingir exceder 3.600.000 até 20%, se eu vou tributar o IBS só a parcela que excedeu, ou antes de virar o ano, ou eu vou tributar tudo. Se eu for buscar o racional da reforma, tributa tudo. Por todos os dispositivos que eu já percorri, a ideia é sempre tributar tudo. Não vai ter mais aquela ideia, não, eu vou tributar a diferença. No caso de atingir até 20, que passa para o ano calendário. Porque aí eu vou ter, a partir daquele mês, se eu tiver, vamos supor, agosto, setembro, outubro, novembro, esse período, esse lapso temporal, eu vou tributar só a diferença? Porque 20% de 3.600.000 dá quanto? 4.320.000, não é isso? 20% de 3.600.000. Aí essa lacuna ficou em aberto, né? Mas eu acredito que o regulamento não vai deixar passar, não. Vou te dar uma porra. Beleza. Vamos para a próxima. Sim. Deixa pro Abraão aí. Vamos dar um exemplo aqui da produtor rural integrado, né? O produtor recebe os pintinhos, né? As rações, assistência técnica e pela empresa integradora.
e depois ela fornece os frangos para aquela empresa. Isso é um exemplo bem prático da produtor integrado, né? Isso. Tem o integrado e tem o integrante, né? O integrante seria a agroindústria, que é uma estrutura maior, né? O integrador, o produtor integrado, ele recebe os pintinhos, né? E a integradora é a que fornece os pintinhos à ração. Entendeu? Então, esse é um sistema integrado. O produtor que recebe, ele é o integrado, e a empresa é a integradora. Tá? Esse é o sistema mais prático. Geraldo, é por isso aí que surgiu minha dúvida com relação a esse integrado aí, né? Entendeu? Porque no sistema anterior, isso aí é uma espécie de uma parceria, né? Entendeu? E agora essa palavra integrada aí ficou um pouco complexa aí para a gente entender. Realmente ficou bem parecida a parceria. Agora, a parceria, eu entendo mais, produtor rural, duas pessoas pegam uma greba de terra e vai produzir. Esse é a parceria. Agora, o integrado, ele assemelha mesmo a parceria, sim. Eu concordo com você, tá? E tem essa situação aí também não é só na criação de frango, né, já tem a questão de bovino também, eles fazem esse sistema aí, né? Não, eu dei o exemplo da granja porque é o que mais acontece. Né? Esse mas acontece e tem muito, né? Com gado também é a mesma situação, né? Fica parecido, ficou meio confuso essa palavra integrada aí, né? Agora, o que eu achei mais interessante... Vamos ver na regulamentação o que pode sair, né? Agora, o que eu achei mais importante do dispositivo em si foi o seguinte, é que, às vezes, a gente foca muito no produtor rural integrado por ser uma expressão diferente, mas olha só, o produtor rural lá, pessoa física ou jurídica, ele está vinculado, o parâmetro está vinculado à Receita Anual de 3.600. Já o produtor rural integrado, esse não depende de receita. Ele já nasce não contribuinte do IBS-CBS. Então, isso é que tem que tomar cuidado. O integrado, ele não está vinculado ao parâmetro da receita anual. Então, assim, é como eu falo. Às vezes a gente foca muito numa expressão e a outra passa batido. Mas o mais importante é o seguinte, se for produtor rural integrado, já é não contribuinte de cara, já nasce como não contribuinte. Tá? Aí um outro detalhe. Se a empresa ela tiver início de atividade, ou seja, ela não tem ali mais de 12 meses, aí segue aquela regra também. Eu tenho que tomar cuidado para quê? Para fazer a média aritmética. Aí já não é mais 3.600.000 para o produtor rural, pessoa física ou jurídica. Aí eu vou pegar os 3.600.000, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses daquele mês de início até 31 de dezembro daquele ano calendário. 300 mil. Exatamente. Então, tem que tomar esse cuidado do produtor rural, tanto física como jurídica, em início de atividade. Então, saber discernir o que é um calendário fechado e o que é proporcional, a empresa que está em início de atividade. Então, isso é muito importante. Um outro detalhe também... Oi, posso falar? Sobre o produtor integrado, que regulamenta é a Lei 13.288, de 16 de maio de 2016, tá? Bom. Ela que disciplina sobre os contratos de integrações, tá? 13.288. Certo. Então, veja, outro tópico que eu entendi também, Abraão, muito importante aí para não cair nas pegadinhas aí do produtor rural no contexto da reforma tributária. Então, é o produtor rural que ele participa, ele tem participação societária em outra pessoa jurídica. Aqui também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se o produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele tem a participação societária em outra pessoa jurídica que desenvolve a mesma atividade, ou seja, a atividade aí agropecuária, o limite previsto de receita anual, ou seja, os 3.600.000, ele vai ser verificado em relação à consolidação das receitas, tanto do participante como do participado.
Ou seja, se eu sou um produtor rural, pessoa física ou jurídica, e participo no quadro societário de uma empresa, de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, que também desenvolve a mesma atividade agropecuária, para fins do desenquadramento de não contribuinte do IBS-CBS, vai ser somado, vai ser consolidada a totalidade das receitas, tanto do participante como do participado. Então, aqui também é muito importante, tem que ficar ligado, porque se você não maquiar isso, isso pode acontecer no decorrer do ano. Se você não sabe que isso existe, de repente você vai estar não tributando, né, o IBS e o CBS, quando, na verdade, ele está sendo tributado. Né? Eu até botei um comentário aqui embaixo sobre esse dispositivo. Você coloquei aqui, ó, isso significa que, para fins de tributação do IBS e da CBS, quando um produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, participar como sócio de outras empresas que também desenvolvam atividade no setor agropecuário, o limite de receita anual para determinar se ele é contribuinte ou não desses tributos, ele deve considerar a soma de todas as receitas, né, dessas entidades, tanto do participante como do participado, em conjunto. E não apenas a receita só individual, só do produtor, que é participante do quadro societário, ou individualmente só da pessoa jurídica. Então, aqui eu vou ter que tomar muito cuidado. Né? Vou ter que ter muito cuidado para mapear o excesso desses 3.600.000 nesse cenário. Tá? Um outro detalhe também muito importante é o seguinte. Eu tenho a situação de ser contribuinte, e aí tanto produtor rural, pessoa jurídica e física, como o rural integrado, por opção, como por imposição. Tá? Como por imposição de lei. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o produtor rural, e aqui leia-se físico ou jurídico, ou o produtor rural integrado, eles poderão optar, então, que é opcional, a qualquer tempo, por se inscrever como contribuinte do IBS e da CBS. Ou seja, se eu entendi, tá? Se eu entendi, fiz um planejamento tributário e cheguei à conclusão, concluí que financeiramente, até no ambiente logístico, até por questões de local da operação, é mais vantajoso eu me inscrever como contribuinte do IBS e da CBS para mim aproveitar crédito, por exemplo, das minhas operações anteriores, das minhas aquisições anteriores, eu posso manifestar a opção, e aqui não tem prazo, eu posso manifestar a opção a qualquer tempo, tá? Para me tornar contribuinte, né? Está enquadrado no regime regular de IBS e CBS. Quais os efeitos dessa opção? A partir do primeiro dia do mês subsequente àquele em que é realizada a solicitação. Então, eu estou em julho. Hã? E fica irretratável, né? Exatamente. Então, assim, eu estou em julho, eu estou ali em julho de 2026, olha, eu quero fazer a opção pelo regime regular. Em agosto de 2026, eu já passo a ser, já passo a estar enquadrado no regime regular de IBS-CBS. Aí eu entro com toda a sistemática. Né? Eu tenho que obedecer, uma vez adotado esse movimento, eu tenho que considerar toda a sistemática de não cumulatividade, de apropriar de crédito das aquisições anteriores, tomar cuidado com que eu posso tomar crédito ou não, porque na reforma tributária, a apropriação do crédito indevido ela tem consequências terríveis, ela tem consequência financeira. Então, tem que tomar muito cuidado na escrituração desses produtos, desses bens, né? A opção pela inscrição ela é irretratável para todo o calendário. E se eu não fizer mais renúncia, se eu não renunciar, eu continuo com essa opção a partir dos anos calendários subsequentes. Enquanto eu não fizer renúncia, eu continuo no regime regular. Tá? Então, o produtor rural ou o produtor rural integrado poderão renunciar, aqui é opcional, né, uma manifestação opcional, poderão renunciar à opção e deixarão de ser contribuintes do IBS e da CBS a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte à renúncia da opção. Então, aqui, a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte. Então, é dia 1, né? Dia 1 de janeiro. Né? Dia 1 de janeiro. E aqui, cuidado, que não é dia útil, né? Aqui, o legislador infraconstitucional, ele nos trouxe a partir do primeiro dia do ano. Então, é dia 1 de janeiro, não é dia útil, tá? Então, só tomei esse cuidado.
Leandro, aí quando ele fala assim, Hum. quando você é sócio de outras empresas, aí é integrado, mas quando é sócio de pessoa física com pessoa física, continua a parceria, né? Ou não? Não, aí aqui Ó, assim, participar como sócio de outras empresas. Empresa aí eu entendo que é CNPJ, né? não, de outra pessoa jurídica. E essa Aí é pessoa onde jurídica não se pode ser confunde qualquer com um. parceria de pessoa física com pessoa física, né? Isso. Na verdade, Abraão, eu vou te sintetizar para ti. Sabe que o legislador ele quer aqui? Sabe o que ele quer evitar aqui? Quando ele quer consolidar as receitas, ele quer evitar o seguinte: ele quer evitar que essa pessoa jurídica que tem no quadro societário dela um produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele fragmente a receita dele em vários CNPJs, para nunca atingir os 3 milhões e 600. É isso que ele quer. Síntese daqui desse dispositivo é essa. Porque senão eu ia abrir vários CNPJs e nunca ia passar de 3 milhões e 600. Eu tenho esse caso aí que tem a pessoa física tem 5 fazendas, né? Então pode abrir um CNPJ para cada fazenda, nesse caso não vai poder. A ideia que está aqui, a ideia que está por trás, o racional que está por trás desse dispositivo é essa: é evitar a fragmentação de receita em vários CNPJ. Mais ou menos obedece o raciocínio do Simples Nacional também. No Simples Nacional, até 31 de dezembro de 2024, você tendo o sócio em comum em todos os quadros societários, a receita bruta soma, consolida. Se ultrapassar 4.800.000, desenquadra todas. Todas. Aí teve uma mudançazinha no Simples, viu? Tem que tomar cuidado, porque a reforma também trouxe uma mudança e com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Tem que colocar no radar. Quem está apurando aí PG das D, quem está apurando o Simples Nacional no PG das D, tem que tomar cuidado. Agora você tem que fazer uma avaliação no Simples Nacional da estrutura societária. Se não fizer avaliação, corre o risco de ser surpreendido lá na caixa postal lá do ECAC. Tranquilo. Então, assim, por opção, o produtor rural ou o produtor rural integrado pode optar a qualquer tempo, né? A gente já falou. Os efeitos dessa opção é a partir do 1º dia do mês subsequente. A opção pela inscrição será irretratável para todos os anos calendários. Se eu não renunciar, essa opção ela é válida para os anos calendários subsequentes. Tranquilo. E por imposição de lei, como é que funciona? Então, o produtor rural que tenha oferido receita, eu falei lá atrás isso, igual ou superior a 3.600.000, no ano calendário anterior àquele da entrada em vigor da lei complementar, será considerado contribuinte a partir do início da produção de efeitos dessa lei complementar. Então, aqui, em síntese, o que o legislador está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer o seguinte: olha, se em 2024, eu tenha auferido receita igual ou superior a 3.600.000 em 2024, 2026, eu já sou contribuinte obrigatório do regime regular do IBS da CBS. Então, já começo tributando IBS e CBS automaticamente. Automaticamente eu já começo. Então, olha só, eu já tenho que mapear essa receita desse produtor rural desde 2024. Desde 2024. Para quê? Para aplicar a eficácia disso a partir de janeiro de 2026. Agora, lógico que eu tenho que considerar, aquilo que a gente falou bem no início, né? O cumprimento das obrigações acessórias, que é a emissão correta da nota fiscal,
para que ocorra a dispensa da tributação do IBS-CBS, mas em caso contrário, se isso não acontecer, eu tenho que estar antenado, porque vai acontecer o recolhimento do IBS e do CBS, ainda que eu venha compensar com PIS e COFINS, se eu tiver débito também suficiente de PIS e COFINS. E se eu for tentar ressarcir, eu caio num lapso temporal de 60 dias para que esse requerimento ele seja apreciado, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, pessoal, chama a atenção aqui do seguinte, olha só, olha para você ver, a reforma tributária, olha onde ela está buscando, lá no ano de 2024. Lá no ano de 2024. E, às vezes, o pessoal está falando, a reforma tributária só começa em 2026. Reforma tributária só começa em 2027. Eu bato sempre nessa tecla. Cuidado com o ponto de vista. De qual ponto de vista nós estamos falando? É de documento fiscal? De emissão de nota? É de recolhimento propriamente dito? Porque cada situação dessa, ela tem uma temporalidade. Então, tem que saber encaixar em cada situação dessa. Ontem mesmo, no treinamento, ontem no Alberdan, teve uma pessoa que falou, está sendo tratado de maneira generalista. Eu falei, realmente. Porque, às vezes, você fala assim, a reforma vai começar só em 2026. Aí eu sempre faço uma pergunta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Tá bom, mas e o alargamento da base de cálculo do Simples? Você faz o quê? Você vai guardar no bolso, fingir que não está acontecendo nada? Fingir que não está previsto em lei? Então, eu não posso falar que a reforma tributária vai começar em 2026, 2027. Não posso falar. Se ela já tem eficácia para o Simples Nacional desde janeiro de 2025, nesse cenário, como é que eu vou falar que começa em 2026 ou 2027? Depende de cada ponto de vista, de cada cenário. Aí eu vou alocando cada produção de efeito no seu devido tempo. Mas tem que tomar cuidado com isso. Eu chamo de frase generalista. Não precisa se preocupar com destaque de alíquota para Simples Nacional. Tá bom, mas se ele excedeu o sublime de 3.600.000, aí eu não vou me preocupar, não? Então, tomar cuidado. Outro detalhe importante, apropriação, crédito presumido, né? Esse contribuinte, o contribuinte de IBS e CBS, o que está no regime regular ali, que vai contratar, né? Que vai contratar ali o não contribuinte, produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele pode se apropriar do quê? De um crédito presumido. Então, quem vai se apropriar desse crédito presumido, quem é? É o adquirente do produtor rural, pessoa física ou jurídica, não contribuinte. Detalhe esse documento fiscal relativo à aquisição, ele tem que conter valor da operação, a base de cálculo, né, que corresponderá ao valor pago ao fornecedor, o valor do crédito presumido e o valor líquido para efeitos fiscais que corresponde à diferença do valor estimado no inciso 2 desse parágrafo. Então, em síntese, aqui vai ser o quê? Vou ter o valor da operação, vou ter um percentual, que ainda não foi definido, mas será definido, inclusive vai ser definido em setembro de cada ano. Eu vou pegar esse percentual e vou multiplicar pelo valor da operação. Esse resultado ele vai ser apropriado como crédito por quem? Pelo contratante de quem? Do produtor rural, pessoa física ou jurídica, não contribuinte. Mas o documento fiscal também tem que estar estruturado nesses contornos, né? Para que o adquirente, o contratante, ele se aproprie desse crédito presumido. Tá? Outro detalhe, o valor do crédito presumido ele será o resultado da aplicação dos percentuais sobre o valor da operação, como eu falei agora. Então, eu vou pegar o valor da operação, ali do fornecedor, que é o produtor rural, pessoa física ou jurídica não contribuinte, e vou aplicar esse percentual, que vai ser definido, que será definido, e esse resultado, o contratante, ele vai o quê? Ele vai se apropriar desse crédito presumido para bater no quê? Para bater nos débitos dele. Tá? Nos débitos dele de IBS e CBS. Então, até coloquei aqui, os percentuais serão definidos e divulgados anualmente até o mês de setembro, por ato conjunto do ministro de Estado da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS. Certo? Então, esse seria
a tratativa do produtor rural, pessoa física ou jurídica, e o integrado, produtor rural integrado não contribuinte. Não deu para esgotar aqui, Abrão, porque para você esgotar um assunto desse, você tem que cogitar todos os cenários, né? Você tem que avaliar todos os cenários. Mas eu acredito que aqui deu para a gente ter uma boa noção do que vai ser esse produtor rural na reforma tributária. A modificação é grande, né? Porque o produtor rural que fica aí nessa isenção, que eu entendi aí que no documento fiscal que ele emitir, ele já tem que informar esse presumido, né? Ele tem que informar o valor da operação, o valor do crédito presumido, sim. Ele já tem que informar na nota fiscal que ele emitir, né? Exatamente. Para quê? Para viabilizar a tomada de crédito do contratante. Né? Agora, aqui, o que eu vou ter que fazer? Quando eu falo assim que não dá para a gente esgotar, porque assim, a análise, por exemplo, eu vou ter que saber o seguinte, por exemplo, um optante do Simples Nacional, compensa ele adquirir produto desse não contribuinte? Simples Nacional desse não contribuinte? Aí eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Veja bem, se ele não tiver como não contribuinte, e eu tenho que pensar que o Simples Nacional, que não está no regime regular, ele não vai tomar crédito, por exemplo, ele não toma crédito de IBS e CDS, eu tenho que entender que o preço vai chegar mais caro para mim. E por que o preço vai chegar mais caro? Ora, porque se eu já não tomo crédito, como que eu vou melhorar a margem? Eu Simples Nacional, que não estou no regime regular, o Simples Nacional estou com IBS e CDS dentro do DAS, por dentro do DAS. Então já vai chegar o preço para mim mais caro. Compensa eu comprar desse tipo de produtor? Nem o Simples Nacional não vai compensar. Agora, o presumido real, aí eu tenho que fazer cálculo para ver se esse crédito presumido ele vai superar o débito liquidado pelo fornecedor, ou por split payment, qual que vai ficar maior. Aí eu tenho que fazer cálculo. Mas de cara eu já posso cravar que para o Simples Nacional não compensa comprar dele. E não é nem porque o Simples não toma crédito, não é isso, porque ele fornece o crédito presumido. É porque, como ele não se apropria de crédito das operações anteriores, esse produtor rural não contribuinte, o que acontece? Quando ele remete a mercadoria para mim, ela chega mais cara. Por que ela chega mais cara? Porque os tributos, o IBS e CBS, ele já vem concentrado no preço das operações anteriores. Ele já vem concentrado no preço, então ele chega mais caro para quem adquirir. Então, Abrão, é por isso que eu falo, a análise da lei complementar, ela tem que ser concatenada. Se você analisar ela só de forma solta, aí alguns detalhes eles vão passar, e muito importantes, eles vão passar despercebidos. Seu microfone. Everaldo, está desligado seu microfone. Perdão. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Geraldo, Fala. Leandro, com relação ao crédito do agrotóxico. Crédito aquisição de agrotóxico pelo produtor rural. O não contribuinte? Não, o contribuinte. Então, se o agrotóxico ele for tributado, o produtor rural, pessoa jurídica, ele toma crédito, se ele for tributado. Toma crédito. Porque tem Respondeu, Fábio? de todo tipo de agrotóxico, vai tomar crédito, né? Vai gerar uma demanda jurídica disso aí. Hoje esses insumos têm várias isenções, né? Falhou o seu áudio, Fábio, eu não entendi. Não, eu compro agrotóxico, né? Então, me parece que não é todo tipo de agrotóxico que eu vou poder tomar crédito. Aí tem que verificar o ICM desse produto e verificar qual que é a tratativa tributária dele. Isso.
Se o agrotóxico for legal, não? Inclusive, viu, Fábio, o agrotóxico tem até que considerar, porque o agrotóxico ele prejudica o meio ambiente, né? Eu já estou pensando aqui no imposto seletivo. Possivelmente ele vai entrar no imposto seletivo. Né? Eu vou verificar com mais objetividade, mas se a gente for pensar pela lógica, pela incidência do imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado, uma das incidências dele, a incidência dele é sobre bens e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Você veja bem, Leandro, hoje o que acontece? Você tem uma lavoura de soja, aí o seu vizinho tem lá pasto. Quando você joga o secante na lavoura de soja, você seca o pasto do vizinho. Olha ver o problema. Entendeu? Então, ele é nocivo ao meio ambiente, né? Exatamente. Mas não é proibido, não? Não é proibido, não. Todo mundo joga na lavoura, entendeu? Se você tem uma chácara ao lado de uma lavoura de soja e joga lá o secante, mata todas as suas fruteiras lá da sua chácara. Vai matando mas aí cabe ao ele é legalmente autorizado a usar ele para poder fazer a colheita da soja. Praticamente 100% na lavoura de soja ele é usado, Everaldo. E é autorizado por lei. Mas ele prejudica todo mundo que está em volta. A mesma coisa lavoura de cana. Mesma coisa lavoura de cana também. Mas o vizinho não pode entrar com ação contra esse eu acredito que sim, né? Principalmente essas lavouras grandes que jogam através de avião, aí é um desastre. Seu Abraão, aqui no artigo 170 da Lei Complementar 214, lá no parágrafo 3º, ele fala o seguinte: os créditos presumidos de IPS de CBS, de que trata o caput desse artigo, não serão concedidos às aquisições de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. Então, está bem claro, né, Fábio? Para a briga, porque os produtores já estão falando que vão entrar na justiça. Porque não se toca lavoura hoje sem isso aí. Isso. Não é impossível você tocar uma lavoura hoje, qualquer tipo de lavoura, sem agrotóxico. Seja uma lavoura de verdura, de soja, de milho, de sorgo, você tem que jogar porque aparece muito inseto, né? Não tem como. Aí a briga disso aí vai ser grande, né? Porque é milhões e milhões, né, Fábio? Sem contar a cultura, né, do produtor rural. Por exemplo, a pessoa física, lá, ele faturou mais de 3 milhões e 600, ele vai ter que ter uma contabilidade, ter tudo ajustadinho para ter crédito, senão ele vai apanhar bastante. Aí vai ter que ter uma escrituração fiscal regular, que hoje não é obrigado, né? Aí, nesse caso, ele vai ter que ter. Bem, pessoal, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, né? Sexta-feira, então, e traz mais dúvida, que é muita dúvida, viu, gente? Então, uma boa noite com Deus. Boa noite. Até mais. Boa noite a todos.